Viagem pelo Museu de Macau. Um programa do Centro Científico e Cultural de Macau, na Rádio Freguesia de Belém. Muito boa tarde, Dr. Énio de Sousa. É um gosto tê-lo aqui no âmbito de Viagem pelo Museu de Macau, uma vez que, ainda por cima, é um colega de longa data, esteve connosco muitos anos no Centro Científico e Cultural de Macau e hoje nos vai falar sobre a Conferência Internacional dos Instrumentos e da Música Chinesa, instrumentos musicais chineses e música chinesa. Mas, antes disso, eu gostava de lhe perguntar se tem boas memórias e boas recordações do Centro Científico e Cultural de Macau. Quando é que chegou ao centro? Quando é que começou a trabalhar? Quanto tempo aqui esteve? Que memórias é que guarda? Memórias boas é que guarda deste centro? Boa tarde, doutora Ana Cristina. Muito obrigado, antes de mais, portanto, por essa oportunidade de falar um pouquinho sobre mim, sobre os projetos que eu desenvolvo, não é? A minha ligação ao Centro Científico Cultural de Macau é desde o embrião. Como sabe, o Centro Científico Cultural de Macau é um projeto da última administração portuguesa de Macau, não é? Que é inaugurada em 30 de novembro de 99, e eu ainda, como funcionário do governo de Macau, já trabalhava para o centro antes dele ser inaugurado. A lei orgânica do centro é publicada no Diário da República em 98, e nessa altura eu já trabalhava para o centro. Mas já como responsável cultural e de educação? Não. O centro ainda não tinha sido inaugurado. Não é? Nós estávamos a preparar o que será o Centro Científico Cultural de Macau. Ora, e a minha intervenção aí nessa altura, enquanto funcionário do Instituto Cultural, que geria a instalação do futuro Centro Científico Cultural de Macau, houve aqui uma exposição que integrou as diversas ações que aconteceram no período da inauguração do centro. Houve uma grande exposição, cujo comissário foi o professor Batista de Oliveira. E, entretanto, houve essa exposição que era denominada Os Fundamentos da Amizade. E havia peças de vários pontos em Portugal e também peças de colecionadores privados e públicos em Macau. E eu, em Macau, era o responsável de contatar essas instituições públicas e privadas, não é? Para resolver todo o problema da burocracia que existe na viagem de uma peça de arte, não é? Os seguros, o transporte, a embalagem. Portanto, eu tinha que acompanhar isso tudo enquanto funcionário do Instituto Cultural de Macau. Regresso em 99, portanto, julho de 99, e fui logo requisitado para continuar a desenvolver o trabalho ligado ao Centro Científico Cultural de Macau. Na altura, isso tudo funcionava na então Missão de Macau, ali na Avenida 5 de Outubro, cuja a responsável da Missão de Macau era a engenheira Alexandra Costa Gomes, que fez o meu convite para o centro, para vir trabalhar para o centro, e nessa altura continuamos a trabalhar aqui. O centro é inaugurado em 30 de novembro de 99, foi quando nós começamos então aqui no espaço onde estamos. E vai então... Nessa altura eu sou convidado para montar a divisão de cultura e educação. Portanto, fui eu que montei e criei o serviço educativo do museu. Portanto, e ao longo de toda a minha vida aqui, a principal função que eu desempenhava era, de facto, na área educativa. Muito bem. Entretanto, para além das outras diversas coisas, não é, como funcionário, nós desenvolvíamos. Eu ainda me lembro das visitas de estudo que fez e das visitas guiadas que fez, que deixaram saudades ao público, às escolas, e quando se foi embora daqui, e agora seguiu um outro caminho, quando se foi embora já deixou nome, e deixou muito bom nome, nomeadamente
nas visitas que fazia e nas conferências que organizou e nos ateliês de instrumentos musicais chineses que dava aqui no centro, no Serviço Educativo do Centro Científico e Cultural de Macau. Entretanto, há cerca de, eu creio que vamos para a terceira edição, há cerca de 2 ou 3 anos, teve a ideia de formar a Conferência Internacional de Música e Instrumentos Musicais Chineses. Porque que este ano vai decorrer no dia 6 de maio em Lisboa e no dia 7 em Mafra. E estão todos convidados, naturalmente, para vir ao Centro Científico e Cultural de Macau no dia 6 de maio e para se inscrever na conferência, porque é necessário haver inscrição. Exato. Porquê é que surge esta ideia da Conferência Internacional? O que é que no seu currículo, o que é que na sua biografia, como é que surge esta relação com os instrumentos musicais e depois a vontade de organizar uma conferência internacional? Ora, no âmbito da música e dos instrumentos musicais chineses, eu quando regresso de Macau em 99, o centro, na altura, nós tínhamos 42 espécies instrumentais chinesas. E eu logo em 2001, 2002, lancei, como responsável da área educativa, eu lancei o workshop, o ateliê de instrumentos musicais chineses para escolas, desde do primeiro ciclo, segundo, os graus todos de ensino e o público em geral, não é? Associações culturais, bandas de música, portanto, esse ateliê era dirigido ao público generalizado. A minha ligação com a música desperta, mas quando eu chego à conclusão que em Portugal não há nenhum musicólogo, nenhum etnomusicólogo que se tenha debruçado sobre a música na China. Entretanto, isso desperta logo um grande interesse quando eu visito o Museu da Música, que tinha sido inaugurado em 98. Eu não conhecia, eu estava em Macau na altura, fui visitar o Museu da Música para em 2003, 2004. Quando eu chego no museu, tinha algumas espécies de instrumentos musicais chineses expostas. Só que estava com o nome errado. Errado, entre aspas. Ainda estava em Weijile, que é a antiga nomenclatura, não é? Não estava em Pinyin, que é a romanização, portanto, adotada pela China desde 57, 58. Portanto, estranhei aquilo, chamei uma colega do Museu da Música e referi, Helena, desculpa-me lá, essa nomenclatura já não se usa mais. E ela responde, Enio, não se preocupa, em Portugal ninguém percebe nada de música chinesa. E eu arquivei essa música. Passado uns tempos, eu vou à Sociedade de Geografia, deparo-me com uma vitrine cheia de instrumentos musicais chineses e eu olho para aquilo e falo, mas são antigos, não são recentes. Esses instrumentos sequer tinham uma tabela, uma legendazinha a dizer que nome, o que era aquilo. Ou seja, o público que passava em frente àquela vitrine, não é? Viam que eram instrumentos musicais, de onde? Ninguém sabia. Não estavam identificados. Ora, não estavam identificados. A partir daí eu comecei a procurar instrumentos musicais chineses em Lisboa. Em 6 coleções que eu fiz o levantamento, não estudei, fiz o levantamento em 6 coleções públicas e privadas. Só em Lisboa eu consegui localizar mais de 400 instrumentos musicais chineses, dos quais nunca nenhum investigador na área da musicologia e história e da etnomusicologia tinham estudado. Portanto, a razão de ser desta conferência... Então parto para a Universidade Nova, onde tem o departamento de etnomusicologia, sou recebido pelo professor João Sueiro de Carvalho e pela professora Salwa Castelo Branco, e eles afirmam e confirmam, não há nenhuma tese de mestrado nem de doutoramento nessa área. Na altura eu pensei, isso é um filão de ouro. Vou voltar para a universidade. Fiz o mestrado em estudos asiáticos, na Católica. Estudei aqui a coleção do museu. A minha tese foi premiada e está publicada.
claro que hoje olho para trás... Qual é o título da sua tese? É exatamente, portanto, instrumentos musicais na coleção do Museu do Centro Científico Cultural de Macau. Esses 42 instrumentos estão estudados, está publicada a tese. E podemos adquiri-la, se por exemplo... Sim, há venda aqui no Museu de Macau, não é? Portanto, a obra está à venda aqui no Museu de Macau. Quem queira, vem ao Museu de Macau e adquire a pede obra. A obra. Ou então, musicais chineses. se for ao site, pode também, porque é uma publicação do Instituto Internacional de Macau. Entretanto, hoje eu olho para trás, uma tese que é escrita há 10, 12 anos, a gente deixa muitas vezes já hoje com o olhar que eu tenho, não é, da etnomusicologia. Entretanto, tem 3 grandes coisas que eu acho que é importantíssima nessa obra. Um bom levantamento bibliográfico, um belíssimo glossário, e tem a grande vantagem de ser a primeira obra acadêmica sobre música e instrumentos musicais chineses em língua portuguesa. Nem o Brasil tem. Estou a falar de 10 anos atrás. E vai continuar os estudos nesta área. É a minha área de investigação atualmente. Portanto, está a evoluir, porque ao ler a obra considera que ela é muito completa em determinados domínios, mas ainda falta qualquer coisa. Sim. Portanto, a investigação nunca acaba, não é? Exatamente. E agora vai estar a pensar fazer nova investigação também sobre isto. Sim, eu tenho vários projetos, portanto, voltei. E atualmente estou a acabar o meu doutoramento em etnomusicologia, relacionado com a conferência propriamente dita. Eu, em 2012, logo que começo o mestrado, eu tive a oportunidade de participar na primeira conferência acadêmica, que eu nunca tinha participado numa conferência acadêmica, em Leiden, na Holanda, que foi salvo erro, a 12ª conferência da European Foundation for Chinese Music Research, cuja sede é em Leiden. Claro que ali foi ótimo para mim, que eu criei logo a minha rede internacional, considerando que estava lá o topo da etnomusicologia e da musicologia, europeus, não é? Portanto, americanos, canadianos. Tinha lá a nata dos ocidentais que estudavam música chinesa, eram todos sinólogos. E eu falei, bom, isso aqui para mim é importantíssimo, fiz a minha rede acadêmica. Claro. E que mantenho até hoje. E continuei a frequentar as edições futuras da conferência. Em 2015, eu já tinha uma ligação estreita com a fundação em Leiden. Em 2015, na conferência que eu fui em Geneve, eu fiz um desafio ao presidente da fundação, o professor Frank Overhoven. Frank, não quer fazer a conferência em Lisboa, não? Isso foi em 2015. Ele falou, Enio, olha, 2016 está cheia, 2017, mas 2018 eu não tenho lugar para fazer a conferência. Falei, então fecha que vai ser em Lisboa. E foi? Isso em 2018, e estávamos em 2015. Na altura eu regressei da Suíça, tive uma conversa com o nosso presidente, o professor Luiz Felipe Barreto. Ele achou a ideia interessante, então vamos avançar com a conferência. E comecei a trabalhar, não é? Entanto eu começo a pensar, bom, eu vou fazer uma conferência, vou trazer a nata da musicologia e da etnomusicologia no lado da China, chinesa, não é? Ora, como é que eu vou fazer uma conferência dessa em Portugal? Quem é que vai assistir? Quem é que vai participar nessa conferência? Então a ideia foi criar uma conferência sobre música e instrumentos musicais chineses, que era uma coisa que ninguém falava em Portugal, no âmbito da musicologia e da etnomusicologia, que era para preparar o público para a conferência de 2018. Então, em 2016, maio de 2016, nós tivemos a primeira a Conferência de Lisboa, 2017 a segunda conferência, e em 2018 eu juntei a terceira Conferência de Lisboa com a conferência da European Foundation for Chinese Music Research. E quantas conferências já fez? Já vamos na 7ª, que será a próxima. Nessa altura, para ter a ideia, não é? Tivemos 2 investigadores portugueses que falaram, eu e um outro investigador, que falamos sobre música chinesa. Portanto, e eu comecei a pensar,
Pronto, acabou a conferência, a preparação da conferência internacional da SHAIM, não é, da European Foundation, agora acabou. Só que eu pensei, não, mas esse projeto era um projeto que podia continuar. Então continuei a organizar conferências com o apoio da minha rede acadêmica. Muito bem, e não foi só conferências, porque eu vejo aqui uma exposição. Já falamos da exposição. Portanto, continuei a fazer as conferências. Em 2023, o ano passado, eu consegui realizar outra conferência, que foi a 24ª em Lisboa. Portanto, já tivemos 2 conferências em Lisboa, da European Foundation for Chinese Music Research. E agora, em 6 e 7 de maio, será a 7ª conferência, que é de caráter internacional também. E já agora que estamos aqui a falar da conferência, perguntava-lhe qual é o programa, resumidamente, qual é o programa da conferência? Ora, essa conferência, embora seja uma conferência acadêmica, eu tento dar sempre um cunho mais agradável, porque uma conferência acadêmica, a doutora Ana Cristina sabe muito bem como é que é, estamos ali 3, 4 dias, só ouvir, no final do dia, ou dos 3 dias, a gente já não aguenta mais, não é? Então eu tento dar um ar mais leve à conferência. Como é uma conferência de música, temos sempre hipótese, e eu faço isso desde 2016, apresentar uma série de ações culturais à volta da conferência acadêmica. Então temos tido exposições, temos tido filmes, temos tido documentários e, sobretudo, concertos. E por quê? Porque essa conferência tem 2 grandes objetivos. Em primeiro lugar, é sensibilizar o meio acadêmico em Portugal sobre a música e os instrumentos musicais chineses. E depois também dar hipótese ao público de ouvir música chinesa. Então, desde 2016, nós temos tido aqui em Lisboa, e não só, porque eu depois tento rentabilizar esses músicos que vêm de fora, para fazerem concertos em outros pontos do país. Como é o caso agora, nós teremos 2 concertos. Esse ano a conferência é um pouco especial, porque como a música asiática no meu departamento de Ciências Musicais da Universidade Nova de Lisboa, já há colegas a trabalharem também em música asiática e música chinesa. Eu, nesse momento, sou o co-orientador de uma mestranda que está a estudar a coleção da Sociedade de Geografia. A coleção de instrumentos, a tese de mestrado dela é sobre os instrumentos musicais da Sociedade de Geografia. Há uma outra colega da Nova, na área da musicologia, que está a fazer a tese de doutoramento sobre a música de intervenção, a música no período revolucionário, né? Sobretudo no período da Revolução Cultural, 66, 76, a música na Revolução Cultural. Então, portanto, já há algum resultado desse meu investimento. E pode-se dizer que estas conferências têm aberto um sólido caminho na sinologia, na área da musicologia, portanto, musicologia chinesa. Pode-se dizer que com as conferências têm ajudado a criar interesse entre os estudantes, entre os mestrandos, para despertarem e fazer investigações nestas áreas? Sim, sim, sim. A conferência tem sido fundamental, não é? Eu tenho alunos das ciências musicais com idade muito mais nova, não é? Fazerem o seu primeiro ciclo, o segundo ciclo universitário, que já começam a ter o interesse pela música asiática. Tem pessoas a trabalharem sobre música na Coreia, no Japão, na Índia, na Indonésia. E a parte, não é, lúdica da conferência, digamos assim, a animação cultural à volta da conferência. Esse ano nós teremos inclusive uma orquestra de gamelão da Indonésia. E as inscrições estão abertas até que altura? Para a conferência? Até o dia da conferência. Até o próprio dia da conferência. Portanto, qualquer pessoa se pode inscrever? Qualquer pessoa pode escrever, e devo lhe dizer que não é aquela conferência acadêmica que nós temos 30 ou 40 acadêmicos. É uma conferência que eu tenho uma média entre 80 a 120 pessoas, para além dos investigadores, assistirem à conferência e a participarem nos concertos. Imensos eventos culturais, portanto, associados à conferência. Exatamente. Por acaso, esta exposição de instrumentos
instrumentos musicais chineses que organizou aqui há uns anos fazia parte desta conferência? A exposição de instrumentos musicais chineses? Não. Então É um projeto completamente à parte. Então, continuando ainda com a conferência, quais são os parceiros deste ano da conferência? Ora, eu tenho desde a primeira conferência organizada em 2016, tenho um grande parceiro, que tem sido de facto o grande patrocinador da Conferência de Música Chinesa em Portugal, que é a Fundação Jorge Álvares. Esse projeto sobrevive e tem sobrevivido e vai sobreviver, espero eu, portanto, graças ao grande patrocínio que a Fundação Jorge Álvares tem concedido ao projeto. E eu penso que aí a Fundação Jorge Álvares percebeu muito bem, não é? Quando eu fui solicitar apoio à Fundação Jorge Álvares, eu expliquei muito bem qual era o objetivo dessas conferências, não é? E eles perceberam muito bem que havia uma falha na academia em Portugal, não é? Um caminho para explorar. Um caminho, uma mina de ouro, um grande caminho para explorar. A Fundação Jorge Álvares percebeu isso muito bem. E tem sido o grande parceiro, o grande patrocinador da conferência. E em termos de público, há bocado falava há um público internacional, ou seja, nós não temos nesta conferência apenas um público português, vem gente de fora. Sim, eu tenho pessoas, portanto, a conferência já tem, se me permite, deixe-me já agora terminar os patrocinadores e instituições apoiantes, se não se importa. Se faz favor. Portanto, paralelamente à Fundação Jorge Álvares, que é o principal patrocinador, eu tenho sempre também, desde a primeira edição, o apoio dos Institutos Confúcio. Tenho o apoio do Instituto Confúcio da Universidade de Lisboa, apoio do Instituto Confúcio da Universidade de Aveiro e apoio do Instituto Confúcio da Universidade do Minho. Esses três institutos Confúcio, para além de serem também organizadores, instituições que organizam a conferência não tem só uma instituição que organiza, são várias, não é? Portanto, para além de organizares, também patrocinam. Então vamos ver, se temos os parceiros e como organizadores eu pedia que mencionasse e apresentasse os seus co-organizadores, ou seja, não é o Dr. Énio de Sousa é organizador, mas com outros parceiros, como por exemplo os Institutos Confúcio, depois temos o patrocínio da Jorge Álvares e há mais co-organizadores. Há mais, que é o que eu ia falar a seguir, que é o instituto onde eu estou integrado na universidade, que é o Instituto de Etnomusicologia da Universidade Nova de Lisboa, que é também outro grande parceiro e tem apoiado a conferência desde 2016. A universidade, o meu instituto, com o qual eu estou ligado, que é o INET, Instituto de Etnomusicologia, demonstrou sempre uma grande abertura e vontade de apoiar, porque também reconheceu que no próprio Instituto de Etnomusicologia, nas ciências musicais, não temos um seminário, uma disciplina voltada só para a música chinesa e, para irmos mais além, para a música asiática. E o meu grande objetivo agora é que nas universidades que tenham ciências musicais, que haja um seminário, uma cadeira voltada para a música asiática, especificamente música chinesa. Muito bem. E em relação ao público, neste caso? Mas ainda tem mais as instituições que apoiam a conferência. Se faz favor de apresentar. Ora, eu tenho um leque muito grande, eu sempre procurei instituições parceiras de instituições ligadas a Macau, China. E uma importância que eu sempre dei a essa conferência foi nunca deixar Macau de parte. Porque eu acho que em qualquer iniciativa lançada por qualquer instituição em Portugal, sobre China, deve sempre ter Macau. Isso é fundamental, que é para não esquecermos que Macau existe e da importância que tem Macau desde o século XVI, como sabe, não é? Portanto, tem um leque de instituições grandes ligadas a Macau, China, que patrocinam. Por exemplo, o Instituto Cultural de Macau? Estou a falar de instituições em Portugal. Em Portugal. Em Portugal. Portanto, eu tenho, desde da Fundação Casa de Macau, que tem sido extremamente importante, patrocínio e apoio. Tenho, portanto, empresas chinesas como a Ibéria Universal,
não é? Tem a Delegação Econômica Comercial de Macau, que apoia na divulgação, portanto, tem um leque muito grande, tem o Instituto do Oriente, do ISCSP, também é uma instituição apoiante. O Instituto Internacional de Macau também. O Instituto Internacional de Macau, a Associação dos Amigos da Cultura Chinesa, a Associação dos Amigos da Rota da Seda, portanto, tem esse leque de instituições que apoiam a conferência, não é? Sobretudo na área da divulgação. Muito bem, e agora em termos de público, pode-me dizer que tipo de público é que nestas 7 edições tem ocorrido, tanto em Mafra como em Lisboa, aqui no Centro Científico e Cultural de Macau? Tipo de público mais generalista, além dos especialistas, de que nacionalidades têm mostrado interesse em participar nesta conferência? Olha, eu devo lhe dizer que eu tenho público de vários, público que vem como assistentes, não também, investigadores que mas investigadores vêm para assistir à conferência, não é? O participantes e público, já agora sim, eu pedi são duas coisas. Tem os investigadores que vêm, que apresentam a sua comunicação e que participam nos concertos. Essa conferência eu tenho 27 investigadores vindos de 11 países. E, curiosamente, eu tenho, dos 27, 12 desses investigadores são portugueses. Portanto, lembra-se que na primeira conferência eu tinha 2 portugueses. Na 7ª, eu já tenho 12 investigadores a falar sobre música chinesa e asiática. E nos outros países, não lhe vou pedir para dizer todos os países, mas assim alguns países importantes em termos de laços culturais com Portugal. Que vêm assistir a conferência. Olha, temos aqui os nossos amigos espanhóis, eu tenho sempre espanhóis na conferência como público, tenho franceses, tenho chineses que vêm diretamente da China para assistir a conferência, tem pessoas de Hong Kong, tem pessoas de Macau, portanto é um leque muito americanos, canadianos, é um leque muito abrangente, não é? Portanto... Em relação a outros projetos, agora deixando o projeto da Conferência Internacional, em relação a outros projetos ligados também à área de música, houve uma grande exposição que organizou, a exposição dos instrumentos musicais chineses. Gostava de nos falar um pouco dessa exposição? Sim, essa exposição é uma exposição curiosa porque resulta da oferta, não é? Que a European Foundation for Chinese Music Research, através do meu intermédio, oferece ao Centro Científico Cultural de Macau. Em 2019, o presidente da fundação, o professor Frank Overhoven, telefona-me: Enio, eu vou vender a sede da fundação em Leiden. O acervo bibliográfico eu vou doar para a Universidade de Heidelberg, na Alemanha. Vocês não querem os instrumentos musicais chineses? E eu tive que pôr o problema, eu não podia decidir, tinha que pôr o problema para a direção do centro. Na altura eu falei com o professor Luiz Felipe Barreto: sim, senhor, não podemos pagar nada. Não há dinheiro para... Mas mantém-se o mesmo apoio com esta presidência Ora, não perdeu fio a meada, eu também tive que conseguir um patrocinador, porque o centro não pagava, para transportar os instrumentos da Holanda para Lisboa, de Leiden para Lisboa. A quem que eu fui recorrer? A Fundação Jorge Álvares, que disponibilizou-se de imediato... Principal mecenas do Centro Científico e Cultural de Macau. Sim, portanto, disponibilizou-se de imediato. Nessa altura eu já não estava no centro. Disponibilizou-se de imediato para suportar o transporte seguro dos instrumentos de Leiden para Lisboa. Ora, como foi a Fundação Jorge Álvares que fez esse patrocínio, a Fundação Jorge Álvares depois, obviamente, cria uma contrapartida. E como tem muito boas relações com a Câmara Municipal de Mafra, porque tem patrimônio também na zona de Mafra, não é? Ora, então é a Fundação Jorge Álvares que explota as negociações com o presidente da Câmara Municipal de Mafra e eu sou convidado para ser o comissário da exposição, não é? Claro que eu aceitei, obviamente, não é? Nessa altura, esses instrumentos integraram o acervo museológico do CCM, não é? A coleção aumentou consideravelmente, de 42 instrumentos, passamos para 229 instrumentos, uma vez que
Da Holanda vem para Lisboa Tanto, meu 187 instrumentos musicais chineses. Portanto, nesse momento, a coleção do Museu do CCCM é uma das maiores coleções de instrumentos musicais da Europa. E esta coleção de vez em quando é mostrada ao público ou está guardada? Infelizmente, os instrumentos musicais estão todos guardados. No museu temos um instrumento musical exposto, que é um uiu. E temos uma peça em cerâmica, período Han, salvo erro, que é um músico a tocar um guqin. E essa coleção não está exposta. Eu ainda insisti, enquanto funcionário aqui, portanto, para que criasse um espaço, sobretudo tendo em consideração que em Portugal nem o Museu da Música tem o acervo que nós temos, não é? E, portanto, era uma mais-valia para o Museu do Centro Científico Cultural de Macau ter uma sala, não é? E seria o único museu em Portugal a ter um conjunto de instrumentos musicais chineses expostos. É uma excelente ideia que eu espero que venha concretizar aqui, porque se já não é funcionário do centro, pode ser colaborador do centro. Sim, mas de qualquer maneira eu não acredito muito por causa da questão de espaços, não é? Pois, vamos ver, porque entretanto o centro está a aumentar e criou uma nova ala. Vamos ver se há essa possibilidade no futuro. Não me obrigo a falar muito, doutora Ana Cristina. Mas, portanto, em relação a esta exposição... Nessa exposição nós tivemos 167 instrumentos musicais chineses expostos, incluindo instrumentos de minorias étnicas na China. Ela teve patente ao público durante 10 meses, não é? Julho de 2022 a maio de 2023. Tive a oportunidade de ter a volta de perto de 200 pessoas que integraram, investigadores, que integraram uma conferência internacional que houve aqui em julho de 2022. Refiro-me à conferência do International Council for Traditional Music and Dance, que é uma grande instituição. Para ter ideia, houve cerca de 800 investigadores a participar nessa conferência em Lisboa. E 200 deles foram à Mafra visitar essa exposição. Tive esse grande privilégio. Em termos de cômputo geral, de público, não é? Nós tivemos mais de 23 mil participantes como público nessa exposição. Muito bom. Foi muito bom. Eu devo lhe dizer que foi um dos grandes projetos da minha vida. Pois, eu espero que de facto, e estamos a terminar, mas eu espero que de facto consiga concretizar connosco ainda, e portanto com o Centro Científico e Cultural de Macau, consiga concretizar os planos excelentes que tem e que no futuro este museu possa ter uma aula dedicada exclusivamente aos instrumentos musicais chineses. E, portanto... Vamos acreditar, Entretanto, estão todos convidados a inscrever-se nesta 7ª edição da Conferência Internacional de Música e Instrumentos Musicais Chineses, a decorrer, repito, em Lisboa no dia 6 e em Mafra no dia 7. A inscrição pode ser feita online. Pode ser feito no site do CCCM, poderá ser feito no site do CCCM, tem lá a ficha de inscrição e já agora deixa-me dizer o site www.cccm.gov.pt. Exatamente, muito obrigado. Devo lhe dizer que o público também paga, mas tem uma contrapartida muito grande. O público inscrito, a pessoa que se inscrever, vai pagar 10 euros. E como contrapartida, o que tem? É um bilhete de cinema. Transporte de ida e volta em Mafra, coffee break de manhã e à tarde em Mafra. E acesso aos concertos. Portanto, o público também paga 10 euros, mas tem um retorno muito maior. Muito maior. É um negócio da China. Exatamente. Ora, podemos dizer um negócio da China. Muito obrigada e espero tê-lo cá em breve novamente e com mais notícias e boas notícias e novidades para todos.
Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigado também, doutora Ana Cristina. Dr. Énio Sousa, antigo responsável da parte de cultura e educação do Centro Científico e Cultural de Macau. Muito obrigada por ter aceitado. Muito obrigado convite. também. Venha visitar-nos. Estamos à sua espera.